todos muito bem-vindos, muito bom começar o ano agora com mais um encontro. Hoje algumas pessoas novas, muito bom também essa participação. Lembrando que é um evento, na verdade o Movimento Iguaçu Vale, ele tem esse por objetivo de fazer essa conexão com as pessoas, né? E trazer conhecimento, trazer esse contato, esse network, né? Então é muito legal a participação de todos vocês. E como de praxe, a gente sempre solta o vídeo, então, do Iguaçu Vale, para a gente reforçar qual que é a ideia e quais são os objetivos do grupo. Aí, Nilmar, se você puder soltar, por favor, o vídeo. Maravilha. Todo mundo conseguiu acompanhar? Tudo certinho? Sim? Joia, legal. Então, vamos lá. Vamos, então, começar o nosso primeiro encontro de 2020. Hoje a gente vai ter, quem vai estar conosco é a Larissa. Nossa, Larissa, eu vou precisar de ajuda para soletrar o teu sobrenome. Ela é graduada em Engenharia Mecânica pela UniOeste e está cursando o MBA em Gestão de Empresas pela Exalc, né, USP-Exalc, e ela vai trazer para a gente hoje o reposicionamento e reestruturação do PTI na unidade de Marechal Cândido Rondon. Então, assim, o que o PTI está planejando para este ano de 2020, e tanto como instituição, e também as pautas de inovação aberta, que serão um foco central nessa nova fase. Então, Larissa, a palavra está contigo. Pediria que você falasse teu nome completo, bem certinho, como deve ser falado, porque vou precisar de ajuda. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, obrigada, Juliana. Bom, primeiramente, então, bom dia a todas e a todos. Já gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar participando do encontro. A minha primeira participação no Iguaçu Vale Rondon, então, já apresentando, uma grande honra já começar dessa forma. E olha que aqui em Rondon, todo mundo, o sobrenome já é daqui, então já é mais fácil. E ainda assim, eu tenho que soletrar toda vez, não tem jeito. É Schmueller Brant. Então, até da minha família toda não, mas boa parte é daqui. Eu sou conterrânea de Marechal. Hoje eu moro em Foz, fui para lá fazer faculdade, acabei ficando por lá, mas recebi inclusive essa missão justamente por ter essa conexão com a cidade. Eu acho que é uma palavra que você usou, Juliana, que faz muito sentido, conexões. Então, eu tendo a conexão com a cidade, e o nosso objetivo como PTI é conectar as coisas. Então, a gente até está com vários programas, a gente está usando nos eventos, a gente está falando que a gente é o PTI Conecta, porque assim como o Iguaçu Valley, a gente estar dentro de um ecossistema de inovação é fazer conexões. Então, para a gente, isso é uma palavra que faz muito sentido, e é o que a gente quer trazer um pouquinho sobre essas nossas ações desse ano. Então, para eu começar a falar um pouquinho para vocês, em 2019, a gente teve trocas de diretoria, de reposicionamento do PTI,
Então, com essa nossa nova diretoria, passou-se o ano inteiro de 2019 fazendo uma análise das atividades que estavam sendo feitas, dos projetos e, inclusive, da missão, do propósito da fundação. E aí, então, no final de 2019, foi definido essa missão, e a gente tem como missão gerir o ecossistema de inovação do Parque Tecnológico de Itaipu, desenvolvendo ciência, tecnologia, inovação, negócios, resultados em riqueza e bem-estar para a sociedade. E aí que entra muito o que a gente fala sobre o Centro de Empreendedorismo e a incubação de negócios, é gerar negócios, né? Então, a gente tem essa missão agora, que é reposicionar o PTI como uma entidade que tem como função fazer essa geração de negócios, é catalisar as instituições, as empresas, os empreendedores, as necessidades para que isso tudo se torne negócios. Então, a gente teve durante toda a nossa história uma atuação muito forte, principalmente com pesquisa e desenvolvimento, apesar que desde 2006 a gente já tem a incubadora em Foz, e aí a gente começa a trabalhar com essa questão mais de geração de negócios. E depois de todo esse amadurecimento, a gente vem trabalhando sobre essas questões de pesquisa e hoje o nosso posicionamento realmente a gente precisa conectar tanto o privado quanto o público, a gente precisa fazer com que todos trabalhem juntos para que isso gere riqueza e bem-estar para a sociedade. Então, isso está hoje na nossa missão e por isso que a gente fez esse reposicionamento e também a gente vai trabalhar de uma forma diferente a partir de então. Bom, e aí por que isso, né? Acho que aqui já foi discutido muito sobre a questão da inovação aberta e o Henry Schusburg, ele também fala que a inovação aberta é a forma mais lucrativa de inovar, porque isso você reduz custos, você acelera o tempo de comercialização, aumenta a diferenciação no mercado e cria novos fluxos de receita para as empresas. Então, em todas as conversas que a gente está tendo, a gente já está atuando pontualmente com algumas instituições, com algumas empresas, e é isso que a gente coloca. A inovação aberta, ela faz muito sentido para o contexto que nós estamos aqui na região, pensando em que a gente precisa acelerar as coisas. Ontem a gente teve um workshop que foi até o Nilmar que organizou e tudo mais, teve uma fala do professor Nicásio sobre a questão da gente pegar as tecnologias muito tarde, né? Então, a gente, como PTI, quer trazer essa inovação aberta para que a gente consiga acelerar um pouquinho as coisas, para que a gente trabalhe em conjunto, fazendo com que as coisas sejam mais aceleradas e que a gente traga essa tecnologia o mais rápido possível para a nossa região, para o nosso município, para que a gente possa gerar essas riquezas. Bom, com isso, então, agora, pegando um pouquinho do nosso histórico, né, e o objetivo que a gente tem, que a gente teve aqui. Nós começamos, então, a incubadora Santos Dumont lá em Foz do Iguaçu no ano de 2006. Em 2015, foi firmado um convênio com a prefeitura, em que ele tinha duração de 5 anos, e aí foi feita essa estruturação da unidade que a gente tem aqui, foi feito algumas ações, mas essas ações ainda foram bastante tímidas durante esse período. A gente fez toda uma análise desse período, e aí, quando a gente, em 2020, né, no finalzinho de 2020, estava para terminar esse ciclo, então a gente contratou em outubro uma consultoria do Impact Hub, algumas das pessoas que estão aqui participando com a gente participaram do workshop que foi feito na época, porque o objetivo era ter um modelo de negócios que buscasse a reestruturação da unidade aqui, demonstrando a viabilidade, formas de governança alinhadas com as estratégias do PTI e o desenvolvimento e o envolvimento em todo o processo. Então, para a gente isso foi muito importante, esse estudo, porque ele ajudou a embasar, ele ajudou a diagnosticar tudo o que tinha acontecido. O que não foi legal, o que foi bom, Então, assim, a gente tem que pegar as lições aprendidas do que aconteceu até aqui, usar essas lições aprendidas para repensar esse modelo de negócio, olhar agora o que passou, e a gente precisa olhar nesse novo horizonte. Então, a gente tem uma reestruturação de diretoria, a gente tem uma reestruturação de diretrizes, e é isso que a gente está seguindo. Então, a nossa reestruturação, ela busca esse modelo de negócios viável,
O que isso significa? A gente buscou alternativas, foi feito um estudo bem amplo, onde se foi apresentado diferentes modelos de centros de empreendedorismo, de hubs de inovação, em que tanto eu tenho, como que eu vou sustentar esse hub? Como que eu vou fazer com que essas atividades rodem? Quais são as atividades que a gente pode fazer? O que a gente vai ter de resultado mais efetivo? Quais são as atividades que a gente vai fazer para que a gente tenha resultados concretos? Então, esse foi o nosso foco no desenvolvimento desse estudo. Eu vou apresentar um pouquinho, uma parte do que foi o estudo, né, um pouco do resultado, porque o estudo foi bem robusto, então foram apresentados acho que 5 ou 6 modelos de negócio diferentes. A gente avaliou tudo isso, passou para a nossa diretoria, e aí nós chegamos em um modelo que é hoje, que é o que a gente está apresentando. Nós já estamos fazendo um trabalho desde segunda-feira, apresentando isso para a prefeitura, para a Simacar, então para diversas instituições, porque até foi uma coisa que eu comentei ontem também, nossa atuação hoje, ela precisa fazer sentido para a cidade. Não adianta a gente querer trazer ações do que foram desenvolvidas muitas vezes lá em Foz, a gente precisa trazer coisas e atividades que façam sentido dentro desse contexto que a gente está aqui. Então, por isso que a gente está ouvindo muito, a gente mudou até nos nossos editais, a gente está fazendo muita pesquisa de NPS, né, para saber qual que é a percepção das pessoas, o que a gente pode melhorar em cada processo. Então, a gente está trabalhando com esse processo de melhoria contínua muito forte durante esse ano, e a gente só vai seguir adiante se isso fizer sentido para todos. Então, por isso que a gente fez todo esse trabalho. E aqui em 2021, a gente tem aqui a definição do modelo de negócio e está em amarelo a implantação e operação. Por que isso está em amarelo nesse ponto? Porque para ocorrer a implantação, a gente tem alguns passos anteriores e, como eu falei, esses passos eles precisam ser aderentes. Então, a gente vai precisar que algumas condições sejam satisfeitas para que a gente possa seguir para a implantação e operação. Então, a gente precisa do comprometimento, a gente precisa do envolvimento das instituições, das empresas, para que aí sim a gente faça essa implantação. Bom, só então, voltando um pouquinho sobre o diagnóstico que foi feito, né, apresentando um pouco desses resultados. Eu estava comentando com o Giovanni ontem também, que é muito importante a gente fazer sempre essas conexões. Então, a gente fez esse workshop lá no final do ano passado e a gente precisa sempre conectar, a gente precisa sempre trazer o feedback do que foram esses eventos para que a gente entenda, né, para que isso seja uma trilha de conhecimento, que isso vai gerar alguma coisa maior mais para frente. Então, a gente começa com o mercado, né? O primeiro ponto que eles colocaram é que a gente precisa, para entender o grau de maturidade e inovação do município, a gente vai falar no mercado, e eles entenderam, isso aqui tudo é o estudo do Impact Hub, tá? Então, a gente começa falando sobre o mercado, que as empresas estão muito presentes, e aí isso é muito bacana, a gente está favorável nesse ponto. O capital humano, como foi discutido ontem no workshop, é um ponto que a gente precisa ter atenção, porque a gente precisa formar mais programadores, a gente precisa ter uma formação de capital humano que fique também no município, e esse foi um ponto de atenção que eles colocaram para que a gente desenvolva as atividades de inovação. Então, assim, todos os pontos de atenção que eles colocam, a gente vê também como uma oportunidade. Então, se isso é um ponto de atenção, é algo que a gente pode trabalhar e ter oportunidades de desenvolver. Quando a gente fala em financiamento, a gente precisa ver investimento anjo, capital inicial, capital de risco, tudo isso também precisa ser avaliado e ficou como um ponto de atenção que a gente vai ter que trabalhar e vai ter que desenvolver. O sistema de apoio, o Iguaçu Valley está aí para demonstrar que isso é super positivo. A gente já vê ações que estão ocorrendo desde o ano passado, tem continuidade, não só o Iguaçu Valley, mas também como o Codemar, como a Simacar, todas as instituições que estão envolvidas, a gente tem um comprometimento bacana e que a gente vê que tem uma consistência, então foi colocado como um ponto muito positivo, né, nessa ideia de modelo de negócio.
A infraestrutura, então a gente já tem uma infraestrutura, a gente vai ter que adequar para que a gente chegue no objetivo que a gente quer final, mas ainda assim já existe, já tem um passo inicial, então isso também foi colocado como um ponto positivo. A cultura foi um ponto de atenção, que é um ponto que eles colocaram bastante forte, foi que a gente já tem muito desenvolvido a cultura do empreendedorismo na cidade, ele já está bastante forte, mas que a gente ainda precisa desenvolver um pouquinho mais a cultura da inovação, que a gente precisa entender como que a gente faz a inovação aberta, como que as empresas, principalmente, cooperem entre si para que a gente atinja bons resultados. Então, a cultura é outro ponto que a gente vai ter que ter como oportunidade de desenvolvimento. Ao governo, política e estrutura regulatória, eles colocaram como um ponto favorável, principalmente por já existir um projeto de lei de inovação, então eles analisaram toda a documentação e foi um ponto favorável, foi um ponto que tem como diferencial para que a gente desenvolva esse modelo de negócio aqui. E aí entra outro ponto, a educação. E aí o ponto de atenção que a gente colocou, que eles colocaram aqui, foi no diagnóstico que foi feito, era a aproximação entre a universidade e as empresas privadas, que a gente precisa ter uma aproximação maior dessas entidades, e aí, voltando, né, a gente precisa conectar. E aí entra onde realmente o PTI, Iguaçu Valley, tem essa função de fazer essas conexões e que eu vejo como fundamentais para que a gente tenha sucesso nas ações que a gente pretende executar. Então, aqui só um exemplo do que como que foi feito o diagnóstico, né? Então, a gente fez várias atividades, na verdade são vários pontos desse, eu trouxe só 2 para exemplificar o que foi feito. Então, a gente colocou ali o que mais te marcou, que já foi realizado, o que já te marcou como pontos de melhoria, como a gente tem que desenvolver. Então, tem bastante pontos que tudo isso foi avaliado para que a gente desenvolvesse esse novo modelo de negócio que a gente está propondo a partir de agora. Então, aí entrando mais especificamente, então, o que a gente quer desenvolver? A gente quer desenvolver um hub de inovação ou centro de empreendedorismo. Eu até comentei que eu prefiro centro de empreendedorismo e inovação, que faz mais sentido no nosso contexto aqui. Eu acho que fica claro o que a gente quer, que realmente um centro, que seja o ponto de referência para que a gente tenha encontros, para que a gente tenha desenvolvimento, para que o aluno lá do ISEP, da UniOeste, ele fale, poxa, eu estou com uma ideia de negócio, eu quero saber como tirar do papel. E ele tenha como referência o centro de inovação aqui. Então, é isso que a gente quer fazer com que as pessoas venham até aqui, criem as oportunidades, que é o propósito, construir negócios e criar comunidade. E como que a gente quer fazer isso? Com a estratégia, com foco na temática do agronegócio, que faz todo sentido para a cidade, faz todo sentido pelas empresas que a gente está aqui. Gente, eu peguei as empresas no geral, se tiver faltando alguma, me perdoem, mas eu fui colocando as que me vinham à mente logo de cara, mas é só para exemplificar todas as empresas, né? Como a cidade ela não é tão grande, como ela é forte de indústrias. A gente tem aqui 8 indústrias assim rápidas, que são empresas grandes, então isso fortalece muito o nosso objetivo final. A gente vê que todas essas empresas elas podem ter demandas e isso faz com que a gente possa formar novas empresas e fazer novos negócios. Então, por isso que fez sentido a gente falar, não, vamos reestruturar, vamos repensar esse modelo de negócio para cá. Então, aqui, eu não preciso falar esses dados para ninguém daqui, né? Todo mundo conhece muito melhor do que eu, inclusive, mas um ponto que a gente quis destacar foi esse mapa, onde a gente coloca aqui quais são os outros municípios em volta, o ponto central que está a cidade de Marechal, então que a gente tem uma localização estratégica para o agronegócio aqui, então isso corrobora ainda mais com a nossa temática e com o objetivo de atingir esse tema específico. Quando a gente fala um pouquinho sobre a implantação, a gente tem uma perspectiva, a gente está querendo correr com as coisas, a gente não quer
perder tempo, como eu falei, a inovação aberta, ela tem esse foco de fazer com que as coisas sejam mais ágeis. Então, por isso, a gente tem uma proposta de reestruturação bastante, vou chamar de ousada, né? Porque a gente está fazendo esse trabalho de validação do modelo de negócio e prospecções, então a gente está nesse momento, essas apresentações que nós estamos fazendo nesse momento, fazendo tudo isso é a validação, porque ao final dessa reunião, o que eu quero é receber feedbacks, é receber, olha, isso realmente faz sentido ou não faz sentido para a gente, não adianta vocês seguirem dessa forma, vamos repensar. A gente fez tudo isso já com base naquele workshop, mas eu acho que agora, apresentando um modelo, né, mais consolidado, isso é muito importante também. Então, aí, em seguida, a gente vai ter análise jurídica e contábil. Isso, até que está ali, ó, é uma iniciativa estratégica do PTI, então isso está dentro do roadmap do parque como um todo para esse ano. E aí a gente tem outras atividades que são a definição da estrutura física, adequação do espaço físico e início das operações. E o nosso objetivo é fazer o início da operação desse novo modelo no aniversário do município. Eu acho que é o aniversário da festa do município, apesar de que esse ano não vai acontecer, mas é uma data muito importante para as pessoas daqui. Eu acho que é um marco bacana. Então, o nosso objetivo, a gente colocou como horizonte de inauguração essa data. Mas para que isso tudo aconteça, como eu comentei no início, para que a gente siga para essas essas 3 etapas seguintes, a gente vai precisar do comprometimento das instituições e das empresas. Então, esse é um ponto bastante importante. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, quando a gente vai falar do quando, uma fala que o nosso o diretor de negócios, né, o Rodrigo Regis, ele coloca, é que a gente quer ser estruturante, a gente quer estar à frente disso tudo, mas que isso precisa ter um tempo, que a gente vai ter, por exemplo, 24 meses de atuação, de estruturação, de fortalecimento dessa instituição, para que, de repente, mais para frente, isso se torne um CNPJ próprio, que isso tenha uma independência, para que a gente tenha ainda mais agilidade nos processos, para que a gente tenha ainda mais realmente uma construção conjunta dessas ações e que isso se torne algo que pertence a todos que fazem parte. Então, a gente já vai começar com um organismo, né, de mantenimento, de organização, que já vai nesse sentido, para que isso lá na frente se torne algo mais forte e mais independente possível. Então, aqui temos algumas ações que a gente está fazendo. Algumas dessas ações, elas são independentes da implantação do modelo de negócio, a gente já vai executar elas de qualquer maneira, que isso faz parte das atividades e da missão do PTI. Então, o Meetup, que são encontros, são como happy hours, que a gente quer fazer para que a gente possa divulgar editais, para que a gente possa ter pitch das empresas locais, então, para que as empresas apresentem as suas soluções, para que os empresários conheçam essas soluções. São eventos bem descontraídos, que a gente já fez lá em Foz e foi bastante legal. Claro que a gente vai ter que avaliar, porque esse é o tipo de evento que precisa ser presencial, a gente precisa ter esse encontro das pessoas. Então, a gente está avaliando como que a gente vai fazer, né? Como que vai estar, a gente acompanha a evolução da pandemia para definir, inclusive, a data, mas o primeiro está para acontecer em março, provavelmente lá na semana que aconteceria o show rural, a gente deve fazer esse evento, mas sempre avaliando essas questões com relação à pandemia. Mas eu acho que esse evento ele é bem bacana, a gente gostou muito da experiência que a gente fez lá em Foz, e eu acho que tem tudo para funcionar muito bem aqui também, acho que vai ser uma oportunidade bacana. As palestras, a gente tem o ISEP e a UniOeste, eu já até alinhei um pouco com essas universidades, então a gente já disponibilizou a nossa equipe para estar aqui fazendo palestras, fazendo mentorias. A gente tem até hoje eu tenho uma reunião também com o pessoal da UniOeste para apresentar mais algumas ações. Então a gente tem um programa em que a gente quer fazer atividades mais
práticas, por exemplo, como escrever um edital, como transformar um TCC numa ideia de negócios, como utilizar a iniciação científica para transformar negócios. A gente teve uma experiência muito bacana lá em Foz com um pessoal da Unila. Umas meninas, elas estavam fazendo iniciação científica e dentro da iniciação científica delas surgiu uma ideia de produto que foi incubada, que recebeu aporte de valores. Então, isso é muito bacana e é algo que a gente quer fortalecer ainda mais e trazer isso para cá também. E aí, a gente tem ali um edital de bolsa barra um edital de incubação, e aí tá com um asterisco, porque esse sim, para que a gente rode, a gente vai precisar de aportes, a gente vai ter que precisar de cofinanciamento, digamos assim. A gente vai precisar, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem um problema a ser selecionado e eu posso entrar com um determinado valor, o PTI entra com outra parte. Então, a gente vai pensar num modelo em que tenha essa coexistência de financiamentos para que isso rode. Isso é muito importante e isso faz parte desse nosso novo reposicionamento, né? Porque a gente entende que quando a gente tem esse posicionamento em que todos fazem parte, inclusive financeiramente, a gente tem maiores comprometimentos e melhores resultados. Então, por isso que a gente está atuando dessa forma. E aí, em julho, né, tá ali na nossa trilha o início da operação e do programa de inovação aberta, porque aí quando a gente pensa nessa adesão ao Centro de Empreendedorismo de Marechal, a gente vai ter esses aportes e a gente vai poder ter muito mais programas focados para a região, para a cidade, para que isso se desenvolva e a gente tenha editais mais específicos. Eu acho que essa foi uma das lições aprendidas que a gente teve no dia do trabalho desse diagnóstico que a gente fez, é que muita gente falou para nós assim, vocês fazem os editais, vocês abrem os editais, mas muitas vezes eles estão focados com necessidades de uma outra cidade, eles estão focados com a necessidade de Foz, e isso não faz sentido para a nossa realidade aqui. Então, é isso que a gente quer trabalhar, a gente quer focar no agro, ter essas experiências e trazer resultados mais consolidados para o município. Bom, quando a gente pensa em instituições parceiras, né, para que isso tudo rode, pensando em ações efetivamente, a gente tem todas essas instituições, já são instituições que a gente já trabalha normalmente, a gente já tem alguma atuação de uma forma e outra, a gente já está. Quer perguntar, Juliana? Pode ficar à vontade. Sim, na verdade, eu sempre tenho um pouco eu fico me perguntando como que é a leitura das pessoas com relação às terminologias, né? Porque às vezes a gente usa algum termo que para a gente é convencional, mas que para outra pessoa não é. Então, eu procuro me colocar no lugar e pensar nesse sentido. Um dos teus primeiros slides falava sobre inovação aberta, já explicando o que fazer para tê-la, mas eu acho que depois, em algum momento, seria legal pontuar o que seria a inovação aberta em si. Seria esse comentário. Ótimo, eu já tenho até um slide pronto para isso, então eu já posso abrir ele também depois para a gente falar. Então, eu só vou ir fechando um pouquinho aqui, mas eu volto para isso sim, sem problemas. Legal. Manda bala, então. Valeu. Imagina. Bom, então, como eu comentei, né, a gente já tem trabalhado com a maioria, eu não sei qual foi a parte exatamente que caiu, mas voltando então um pouquinho aqui, a gente já está trabalhando, né, com todas essas instituições, a gente já tem alguma atuação junto com, e aí essas instituições, quando a gente pensa, né, nesse centro de empreendedorismo, quando a gente pensa em rodar essas atividades, essas instituições vão ser parceiras, tanto na execução, como, por exemplo, quando o Sebrae quiser fazer alguma ação pontual em que a gente precise juntar instituições, poder trabalhar em conjunto, o Senai, Simacar, enfim, todos eles. A gente está pensando, por exemplo, em fazer um workshop específico de inovação aberta, então a gente já está falando, vamos usar o espaço da Simacar. Então, é nesse contexto que a gente continua trabalhando junto com essas instituições. Bom, mas aí a gente entra um pouquinho em como fazer isso, né?
saiu do workshop a proposta de valor do nosso Centro de Empreendedorismo e Inovação de Marechal, que vai ser articular o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação tradicional e de impacto, criando conexões entre os agentes de inovação e empreendedorismo. Então, voltamos para a palavra conexão, né? Que é isso, a gente quer fazer tudo isso para que a gente gere novos negócios, para que a gente tenha o desenvolvimento. E o foco em novos negócios é o nosso norte para tudo isso. E aí, existem diferentes tipos de hub de inovação ou centros de inovação, e aí, dentre eles, a gente escolheu o Hub Polivalente. O que isso significa, né? São centros de inovação que querem se tornar sustentáveis o mais rápido possível, ou seja, as entradas de recursos que entram, elas são suficientes e são necessárias para manter toda a estrutura, então manter recursos humanos, infraestrutura, internet, todas as ações, os eventos, inclusive o aporte de valores em editais, em capacitações, o investimento em empresas. Então, para que a gente torne isso tudo sustentável o mais rápido possível. E aí, como que isso faz? A gente vai ter várias entradas de serviços, várias entradas de diversas formas de recursos. E aí, a chave do sucesso para que a gente levante isso, para que isso rode efetivamente, é ter uma organização baseada em projetos com equipes flexíveis, competentes e disponíveis, que podem ser alocadas em diferentes programas. Então, é isso que a gente tomou como norte, né, para que a gente desenvolva tanto os serviços que a gente vai propor, quanto a estrutura, a organização. E aí, então, como que a gente vai fazer isso, né? A gente sai do PTI lá de Foz. Hoje, a gente tem um recurso disponível para o Centro de Empreendedorismo de Foz. Durante esse ano, 20% da nossa equipe ela está disponível para estar atuando aqui em Marechal. Então, desde a minha hora que é estar aqui, desde dezembro eu já tenho vindo fazer várias ações aqui, mas eu vou estar presente cada vez mais. Então, a ideia é que eu esteja pelo menos uma semana por mês aqui em Marechal. Giovanni já está aqui, mas a gente vai ter também outras pessoas que vão estar disponíveis para as palestras, para as ações de mentoria das empresas. Então, isso representa um investimento econômico em torno de R$600 mil que a gente está colocando aqui, independente de sair o modelo de negócio ou não. Isso é o que a gente tira de lá e põe aqui, ou compartilha com aqui. E aí, para a unidade de Marechal, e aí quando a gente entra no Centro de Empreendedorismo em si, a gente tem uma governança dele por meio de um conselho executivo. Já chego nele, como que vai ser formado esse conselho executivo. E aí, então, quando a gente pensa um pouquinho nas receitas que a gente pode ter, com aluguel de coworking. Então, essa é uma das formas, uma das coisas que a gente está tendo que repensar hoje, esse espaço que a gente está vem dessa parceria antiga já com a Prefeitura de Marechal, e o espaço alocado é financiado pela Prefeitura. Então, para que a gente possa também fazer esse aluguel, a gente precisa rever essa forma de atuação. Então, a nossa proposta é que o próprio PTI faça o aluguel do espaço, para que aí a gente possa fazer essas ações, o aluguel de sala de reuniões, e essas salas de reuniões, a gente quer trabalhar muito com a parte de marketing, por exemplo, eu ter salas de reuniões específicas de determinadas empresas, isso vai gerar bastante visibilidade para essa empresa, e também nos eventos, tudo isso estar dentro do pacote de adesão ao centro. O condomínio de empresas, retorno de investimento em startups por royalties, e isso tanto para o PTI quanto para as empresas que serão parceiras, para as empresas que farão esses aportes também, e capacitações, principalmente no foco em inovação aberta. E aí, quando a gente vem no contrato de adesão ao Centro de Empreendedorismo, a gente coloca como os benefícios a participação em eventos, a cota de utilização dos espaços, acesso à rede de mentores,
o banco de startups. Eu acho que dentre os nossos valores agregados dentro disso tudo, o banco de startups ele é muito importante, é onde as empresas podem ter soluções mais rápidas. Por exemplo, a gente já tem todas as startups que fazem parte dos nossos programas atuais e dos programas futuros e dos programas passados. Então, isso é um banco de empresas e de soluções muito grandes, e muitas empresas, inclusive empresas grandes, vêm nos procurar falando, olha, eu tenho esse problema específico, eu não queria abrir um edital novo, eu não queria fazer um chamamento de novas startups. Você já tem alguma startup que pode atender isso? Como que a gente pode trabalhar? Então, isso também tem um valor muito grande e que é o que a gente quer colocar. Outro ponto, a rede de mentores também é bastante bacana, são pessoas com experiência, são pessoas que vão passar para essas novas empresas a sua experiência para que a empresa tenha sucesso, para que eles não cometam os mesmos erros ou cometam os mesmos acertos que essas pessoas já trabalharam. Então, isso faz um pacote de ações e de resultados que a gente quer apresentar. Quando a gente pensa, então, nessa estrutura, o PTI ele entra hoje como curadoria, como agente principal, como agente estruturante disso tudo, e aí a gente tem as empresas que elas poderiam aderir à cota básica, padrão e premium, em que cada uma delas você tem uma diferença. E a principal diferença entre elas entra na prêmio, que é a participação desse conselho diretor, que é a tomada de decisão, é a atuação em conjunto com o PTI para que as ações que sejam desenvolvidas estejam dentro das diretrizes de cada uma dessas empresas. Então, a gente diz que na inovação aberta, uma das primeiras atividades que a gente faz é entender o planejamento estratégico de cada empresa, porque se a inovação ela não está alinhada ao planejamento estratégico, a chance de você ter um insucesso é muito grande. Então, a gente trabalha muito com relação a isso para que esteja alinhado, para que esteja dentro das diretrizes estratégicas, e a participação no conselho diretor é a garantia de que não só as ações específicas para a sua empresa vão estar de acordo com essas diretrizes, mas como também as ações mais macro, as ações que a gente pensa em conjunto com todas as entidades, também estejam dentro dessas diretrizes, seja da prefeitura, seja de instituições públicas ou privadas. Então, esse é um ponto bastante importante desse conselho diretor. E aí, deixa eu só voltar um pouquinho, então, lá para a parte da inovação aberta, para a gente retomar um pouquinho aqui. Deixa eu só colocar. A gente tem duas formas principais, né, de inovação, e eu acho que as duas são válidas, eu acho que ambas elas têm os seus pontos positivos e negativos, e aí hoje, para o PTI, na forma que a gente trabalha, não só hoje, na verdade, a gente já vem trabalhando no formato de inovação aberta há muito tempo, mas só para a gente explicar um pouquinho, né, então, a diferença. A inovação fechada, ela é desenvolvida dentro dos limites, sem a colaboração de outros agentes. E quando que isso faz sentido para uma empresa? Por exemplo, quando a gente está falando de uma Apple, que eles vão lançar novos produtos todo ano, em que o desenvolvimento do produto internamente é o principal diferencial deles no mercado. Então, para que você tenha essa liderança e competição, né, no mercado, é necessário oferecer as melhores ideias, sem que ninguém roube, digamos assim, a sua ideia, né? Roube é bem entre aspas, mas você desenvolver isso internamente. A gente vê muito isso também na indústria farmacêutica, onde você lançar o teu produto primeiro, você ter o melhor produto, é um grande diferencial, é o que vai fazer com que você esteja na frente. Quando a gente fala da indústria farmacêutica, você lançar um produto antes significa você ter a patente dele, você deter o registro, né, desse medicamento por até 20 anos, acho que são 10 anos, na verdade. Então, isso é muito importante. Mas quando a gente quer falar numa inovação mais efetiva, mais rápido, mais eficiente, no nosso contexto do dia a dia, a inovação aberta ela faz muito sentido, porque ela pressupõe que as empresas podem e devem
usar as ideias e caminhos externos, bem como internos, à medida que buscam avançar no seu processo de inovação. Então, a gente vai ter a liderança pela competição, ela não está mais em ter o teu produto primeiro no mercado, ela está em ter os melhores modelos de negócio. E aí, inclusive, isso entra e faz sentido para o PTI, porque a gente olhou o modelo de negócio que estava o nosso centro aqui antes, e a gente falou, não, isso já... a gente não teve os melhores resultados, a gente precisa melhorar esse resultado não só para nós, mas como para as entidades que estão junto com a gente, e por isso a gente precisa rever esse modelo de negócio, a gente precisa pensar no modelo que seja mais eficiente, que seja mais otimizado. Então, por isso que a gente buscou esses conceitos de inovação aberta para trabalhar daqui adiante. E aí, quando a gente fala nisso, a gente vai ter vários benefícios, como a redução do tempo e custo para chegar às soluções inovadoras. Isso porque quando você está trabalhando ali no teu negócio, que é específico, você está com foco em resolver as coisas do que você tem no dia a dia, né, no teu negócio. Quando você coloca uma equipe, por exemplo, de uma startup, que vai estar focada em desenvolver uma solução para você, dentro daquilo que é a tua necessidade. Então, por isso que você tem um custo diminuído, porque você vai ter um menor tempo de execução. Então, esse é um dos benefícios principais. Outro é reduzir o risco do negócio. Por quê? Quando você está fazendo alguma inovação sozinha, você está com a visão individual. Você tem o teu contexto dentro daquela tua visão do teu modelo de negócio. Quando você faz a inovação aberta, você vai ter a visão da universidade, você vai ter a visão de outras empresas, você vai ter a visão do empreendedor, você tem uma visão de diferentes faixas de idade, de diferentes gerações. Então, quando você vai tomar a decisão, você vai ter a tomada de decisão, você já tem muito mais fatores na tua mão. Então, isso faz com que você tome decisões mais acertadas e reduza o risco desses negócios, desses investimentos. Você aumenta o retorno sobre o investimento. Se a gente compara com as ações de inovação fechada, que você vai ter um recurso maior empenhado em cima, um recurso e um tempo. Então, quando você vai ter um produto sendo desenvolvido mais rápido e com um custo otimizado, consequentemente, você tem um retorno de investimento mais rápido e maior. A gente também tem a abertura de novos mercados e oportunidades, porque muitas vezes a gente está focado em resolver um problema específico, e aí a gente vê que você tem 5 opções diferentes para resolver aquele mesmo problema. E aí você pode desenvolver essas soluções e você ter uma quantia de oportunidades de mercado muito maior. Você pode diversificar os seus produtos, você pode diversificar a tua área de atuação. E, bom, não existe momento que a gente pode ver melhor, né, dessa importância da inovação do que foi essa pandemia. As empresas que conseguiram inovar rapidamente, que conseguiram entender que elas precisavam revisar o seu modelo de negócio para se adaptar a esse novo contexto, foram as empresas que sobreviveram, foram as empresas que, inclusive, muitas delas cresceram durante esse período. Então, por isso que a gente fala que é tão importante a gente ter essa rede, né, de inovação aberta para que você se fortaleça e tenha essas novas oportunidades. Bom, os novos modelos de negócios e fontes de receita, eu acho que a diversificação de receita também é muito importante, que também é o que foi demonstrado aqui. Muitas vezes, se você tinha um único produto e esse produto foi afetado diretamente pela pandemia, eram as empresas que sofriam mais. Então, quando você tem uma diversificação com mais fontes de receita, muitas vezes você vai diminuindo os riscos do seu negócio, porque aí uma receita compensa outra, ou pelo menos segura a manutenção do negócio em tempos de crises. Então, a gente entende isso como um fator primordial também na inovação aberta. E aí, volta, né, acho que essa frase que eu até já tinha colocado, ela é o resumo disso tudo que a gente fala da inovação aberta, né? Então, eu acho bem bacana e é por isso que a gente está seguindo nessa linha. E é isso, gente. Se vocês
quem tiver perguntas, quem quiser, inclusive, marcar horários para a gente conversar mais, para a gente desenvolver um pouquinho mais isso, como eu comentei, os feedbacks para a gente são muito importantes, a gente precisa receber para que a gente possa chegar em melhores resultados. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter apresentado tudo isso para vocês e eu estou disponível. Muito bom, Larissa, muito obrigada. Muito bom aí teu conhecimento e sua atualização. E agora a gente deixa aberto para a gente fazer perguntas, fazer comentários, enfim, que cada um possa falar. Bom, bom dia, Larissa. Bem, parabéns pela apresentação aí, certo? Uma ideia bem geral, assim, uma nova proposta para o PTI de Marechal Rondon, né? Assim, que benefícios você espera que as empresas, digamos, que entrarem, ou entidades, instituições que entrarem e fizeram participarem desse projeto, dessa iniciativa, que benefícios você espera que elas encontrem, tenham com essa participação nesse centro de empreendedorismo e inovação? Nós temos dois lados, né? Nós temos as empresas, as startups ou as pequenas empresas, elas serão beneficiadas principalmente com os investimentos, né? O investimento semente, o investimento, ou até mesmo para uma aceleração, para que essas empresas desenvolvam as suas soluções. Então, esse é um lado que, além de ter essa ação de receber o valor, mas ela recebe também a parte econômica no formato de mentorias, no formato de capacitação. Hoje a gente tem um custo, né, o valor que o PTI investe nessas empresas, nessas ações, é em torno de R$40 mil por empresa, isso em mentorias, em acompanhamentos, em todo esse processo. E, além disso, recebem os aportes, que pode ser de diversos valores, né? Então, a gente já teve edital que a empresa recebeu R$30 mil, 35, quando a gente fala em aceleração, pode receber até mais, até R$100 mil. Então, esses são o lado das startups. Quando a gente fala no lado das empresas que vão fazer parte desse centro de empreendedorismo, existem várias vantagens, mas nós vamos ter a participação, a conexão, volto nessa palavra, né, com todo o ecossistema, estar junto o tempo todo, ter também soluções específicas para a sua empresa. Então, você fazer as demandas, fazer com que tenha empresas, startups com mais opções de startups trabalhando para você, então gerando valor nas soluções que vão ser geradas. Além disso, a questão de marketing, então o PTI, querendo ou não, é um nome forte na região, no país. A gente tem, né, do Parque Tecnológico, a gente carrega junto com a gente o nome Itaipu, então vai estar junto com essas instituições, levar isso também para fora, eu acho que também gera um valor bastante grande. E todas as questões, então, por exemplo, assim, a empresa que estiver fazendo parte desse centro, ela vai ter disponível a nossa equipe para fazer capacitações de inovação aberta, para que a gente desenvolva atividades específicas para cada empresa, além da utilização do espaço em si, né? Então, a gente vai procurar agregar valor para essas empresas dessas formas, principalmente. E, claro, se houver ainda, conforme a necessidade, acho que a gente funciona, a gente prega o conceito startup, que é fazer rápido, receber um feedback e reestruturar rapidamente, né? Você repensar o teu modelo rapidamente. Então, a gente trabalha dessa forma também. Então, a gente quer implementar o modelo, girar ele, ver o que funciona, o que não funciona, e vamos reformular para gerar o máximo de valor possível para cada instituição. Beleza, muito obrigado. Nilmar, se não tiver ninguém já inscrito, gostaria só de fazer um comentário e parabenizar a Larissa Schmoller. É importante a gente ficar atento, né, ao movimento desse grande parceiro PTI. E eu só vou reforçar o que a gente sempre comenta, né?
a gente precisa ampliar a complementariedade entre as instituições, né? Chutar todo mundo para o mesmo lado. A gente fala muito da questão da jornada do empreendedor, né? Então, quando o nosso ecossistema tiver maduro a ponto de poder apoiar, tendo sempre o empreendedor no foco, mas a ponto de apoiar o empreendedor, seja qual o estágio de evolução dele. Nós temos que ter condições de apoiar o empresário desde da ideia de negócio, ali, como ela comentou, nasce uma ideia ali no ISEP, nasce uma ideia, né, o ecossistema tem que ter condições de apoiar essa ideia, seja no nascimento da ideia, na colocação dessa ideia do mercado, na expansão, na internacionalização. Então, a gente enxerga muito a jornada do empreendedor como pano de fundo para nós, instituições. Parabéns, tá? Parceirão aí, PTI, em várias frentes, e a gente nos coloca sempre à disposição. Eu vou pedir licença que às 9 e pouquinho, 9h05, 9h10, eu vou precisar sair para uma outra reunião que inicia às 9, tá? Então, a qualquer minuto aqui eu vou precisar sair da reunião. Tranquilo, parabéns. Emerson. Obrigada por você ter estado conosco. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ricardo, manda lá. Com essa explanação da Larissa, acho que agora a gente se sente mais confiante numa atuação forte do PTI na nossa região. Na nossa região, eu digo em Marechal, né? não na região oeste. Pois, durante um período, a gente estava desacreditado no PTI, desacreditado no que eles poderiam vir fazer, no que eles poderiam nos ajudar aqui em Marechal. Então, acho que a gente se sente muito mais confiante com as palavras dela. Eles estiveram no mês de dezembro, se eu não estou enganado, né, Larissa, na Sinacar. Então, a gente está bem otimista. E coloco à disposição da Sinacar para apoiar tudo que for necessário, junto ao que o PTI vai desenvolver aqui em Marechal. O Nilmar, que é o nosso diretor de inovação, ele é um entusiasta nessa parte de inovação, entusiasta na implantação, no funcionamento do PTI. Então, contem conosco, tenho certeza que se o PTI vier mesmo a trabalhar em Marechal Cândido Rondon, toda a comunidade de Marechal Cândido Rondon vai ganhar. Obrigado. Talvez até, não sei se ficou bem claro, né? Mas sobre assim, esse conselho executivo, digamos, seja formado pelos participantes, pelos patrocinadores, por entidades, como é que seria? O que a gente vai ter são contratos de adesão ao Centro de Empreendedorismo, né? Então, nós vamos ter algumas formas, a gente está estruturando isso, nós estamos fechando esses valores, como que isso vai funcionar e também o contrato, mas aí as instituições, empresas que aderirem ao contrato de adesão e que estiverem dentro desse contrato premium, né, que a gente chama que é o que vai ter a maior atuação, os maiores benefícios e também aí vai poder ter o poder de voto junto no nosso contexto. Assim, deixa eu só fazer talvez uma... Penso assim, talvez então será como se fosse, digo assim, uma terceirização, digamos assim, de um serviço, digamos assim, que às vezes a empresa teria que ter internamente, né, voltada para poder desenvolver inovação, né, que não vai deixar de ter, mas assim, uma parte do serviço que ela teria internamente, ela poderia contratar esse centro, contratar esse centro de inovação. É isso? Isso mesmo, exatamente. E principalmente a gente quer atuar como complementar, que assim, a gente sabe que a maioria das empresas, como a gente conversou ontem com a Copagril, já tem, né, o seu comitê de inovação, sei que Firmeza também tem, todas as empresas, né, a maioria já tem algum comitê de inovação, e a gente quer atuar como complementar. A gente quer ajudar essas pessoas que muitas vezes não estão ali com 100% de dedicação para que elas
a gente atue junto com elas para atingir os resultados que esse comitê também já está atuando, que já tem diretrizes, que a gente já vai poder auxiliar a levar isso adiante. Então, a gente pode atuar tanto como um setor, né, terceirizado, como complementar as ações dessas empresas. Até você mostrou o trabalho que foi realizado em outubro, né, junto àquela Hub, como chama? Impact Hub. Impact Hub. Então, na verdade, agora vai ser dado seguimento conforme você demonstrou, é isso? Isso. E aí o nosso próximo, aliás, assim, a nossa missão a partir de agora, então, essa semana o nosso esforço foi bem grande em apresentar esse modelo para várias instituições. Essa oportunidade aqui no Iguaçu Valley foi muito boa, porque a gente já consegue apresentar para várias instituições ao mesmo tempo, né? Então, a partir de agora, a gente chegar com as propostas, aí começar a oficializar tudo isso, a gente trazer os termos de interesse, a gente formatar os valores, reestruturar. Então, a gente vai ter um trabalho até o final de março nesse sentido, da gente começar agora a efetivar esse nosso desejo do modelo de negócios, para que aí, em abril, a gente estruture toda a questão jurídica e contábil, e em seguida, parte física das estruturas, para daí iniciar efetivamente a operação. Legal, muito bom. Eu acho que, como eu falei no início, né, eu acho que é bem importante essa questão da conexão das pessoas, empresas e tudo, porque a gente tem muita sinergia e muitas vezes a gente ou não se dá conta, na verdade, ou não sabe, ou não se dá conta, ou não acredita, né? Então, eu acho que é uma coisa que é um ganha-ganha bem interessante, que é uma coisa que tem que mudar também um pouquinho aos poucos, né? Porque é uma questão também cultural. Então, eu acho que é como o Ricardo colocou, do PTI trazer essa nova pegada para mostrar um trabalho diferenciado e realmente que ele siga e vá para frente para que outras empresas possam se interessar. Marlise abriu a câmera, estou imaginando que ela está se posicionando para falar alguma coisa. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Muito bacana a apresentação, parabéns, Larissa. Realmente, como o Ricardo falou, foi bem importante para a gente conhecer esses próximos passos, os objetivos, né, o que está sendo pensado para Marechal, que a gente realmente não tinha muita visibilidade disso e conhecimento para poder falar mais do PTI. Então, acho que agora a gente clareou bastante e vejo também assim, possibilidades da gente poder fazer um trabalho dentro dessa questão que ela colocou, inovação fechada e também aberta, clareou bastante como isso pode funcionar. Bacana isso, e eu penso assim que, como já está no projeto aí de fazer essa apresentação ou esse lançamento na festa do município, no aniversário do município, e que a gente possa dar mais visibilidade disso, porque eu sei da importância do PTI, mas não tenho um conhecimento aprofundado para falar. E quanto mais a gente puder divulgar isso, que o PTI encontre meios através de todas essas instituições parceiras, o Hub aí, a gente possa fazer a comunidade entender a importância que a gente tem aqui. Porque lá atrás a gente ouvia falar de PTI em Foz do Iguaçu. Nossa, que legal isso e tal. Veio para Marechal, nossa, que bom que a gente tem o PTI aqui. Mas e agora? Então, agora acho que a gente está vendo mais como ele vai poder estar presente no nosso dia a dia, como a gente vai poder estar dentro do PTI para poder fazer parte e, quem sabe, sair muitos projetos bons aí para a comunidade de Marechal. É isso aí, parabéns. Muito obrigada, eu acho que é bem importante isso mesmo. A gente sentiu isso, que muita gente, eu até comento, a gente acha muitas vezes, né, que todo mundo sabe o que é PTI, como funciona, quais são os projetos, e a gente vê que a gente tem que furar a nossa bolha, né, e que a gente tem que começar a fazer, entender, mostrar quais são os potenciais, como que a gente vai trabalhar, e por isso até esse nosso trabalho, né, de ficar mostrando, apresentar para todo mundo esse nosso novo posicionamento,
para que todos estejamos todos na mesma página, né? E aí sim chegarmos no melhor resultado. Muito obrigada. Eu só vou fazer mais uma colocação, depois prometo não falar mais, tá? É assim, eu sempre fui, desde que vivo Marechal Rondon, entrei inclusive na Evolusoft, né? Sempre fiquei muito encantado com o associativismo e o cooperativismo, né? E a colaboração que as pessoas têm aqui em Marechal Rondon. E eu vejo essa aí como mais uma oportunidade, né? Talvez, assim, para as empresas aqui do Marechal, digamos, as grandes empresas, usarem, ter um ambiente, talvez até de forma colaborativa entre elas, né? Onde cada uma teria um custo talvez muito maior, tendo dentro das suas estruturas algumas funções que esse centro de inovação teria. E, por outro lado, esse centro de inovação pode ser um grande impulsionador de novos empreendimentos, ou mesmo para incentivar que os empreendedores que já existem no município criem novas soluções para atender essas grandes empresas, assim, que a gente pode citar como exemplo a Horizonte, a Primeza, a Copagril, talvez a Schumacher, e talvez mais algumas aí que Pausgar. Então seria, se a gente fizesse isso acontecer, tenho certeza que nós teríamos um salto, digamos assim, de possibilidades de surgimento de novos empreendimentos de base tecnológica, né, no município, onde que as chances, digamos assim, de nós termos um crescimento econômico um maior crescimento econômico aumenta. Certo? A minha colocação. É isso aí. Pessoal, 9h11, já estamos passando um pouquinho do tempo. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma coisa? Tudo certo, então? Então, legal. Então, vamos encerrando mais esse encontro. Muito obrigada pela participação de todos. Nosso primeiro encontro em 2021. Quarta-feira tem mais. Larissa, muito obrigada pela tua apresentação. Um ótimo trabalho para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Parabéns.